viesse um caso de separação aqui, né, nesse momento que deveria ser uma grande oportunidade para a família, é muito triste. Você, homem, está mesmo disposto a trabalhar na construção, vai conseguir dar um passo atrás na profissão para recomeçar tudo de novo. Isso pode até parecer fácil no começo, porque a empolgação, né? A nossa empolgação embaça um pouco nossos sentidos. Depois de conhecer 28 estados aqui, hoje eu já consigo ver grandes diferenças e algumas peculiaridades de alguns estados. Que se você não souber, você poderá cair na armadilha do clichê generalista. Aqui nos Estados Unidos é assim. Alguns compram carros financiados aqui, só para depois descobrirem que o seguro desse carro financiado é mais caro. Em praticamente todos esses casos foram simplesmente porque não fizeram o que tinha que ser feito. Porque você não está obrigado, você não está fadado a fazer isso aqui pelo resto da sua vida. Pois hoje eu vivo muito, mas muito melhor do que eu vivia quando eu era empresário aí no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas, 5 reflexões que são essenciais para quem sonha em vir morar aqui nos Estados Unidos. Se você assistir esse vídeo até o final com o coração aberto e refletir em todos os detalhes que eu vou explicar aqui, eu tenho certeza que você vai evitar vários problemas para quando você estiver aqui. Mas, primeiramente, eu gostaria de dar 2 avisos aqui. O primeiro é para quem já me segue há algum tempo. Você deve ter percebido que eu passei um tempo de novo sem postar vídeos, né? Meus amigos, como eu falei no vídeo anterior, handyman aqui, você se tornar um handyman aqui, é só o primeiro passo, é só o começo. Porque esse trabalho me abriu tantas portas e surgiram tantas oportunidades que eu tive que embarcar. Eu tive que embarcar em alguns projetos em paralelo. Mas fiquem tranquilos. Eu vou gravar vários vídeos falando sobre esses projetos. E como isso me ocupou bastante, eu fiquei com pouco tempo, né, para gravar vídeos. Não exatamente que eu não tinha mais nenhum tempo livre, mas sim um tempo livre que eu tinha, eu estava empenhado nesses projetos. E claro, também gastava com atenção que eu dou à minha família, né? Eu adoro gravar vídeos aqui para vocês, compartilhar essas dicas. Porém, eu já sacrifiquei demais a minha família lá no Brasil, já por conta de trabalho. E eu decidi que eu nunca mais farei isso de novo. E graças a Deus, os Estados Unidos me ajudaram bastante a manter essa minha decisão. E ainda teve as nossas férias de verão, né? Porque todo verão aqui eu viajo com minha família. E nessas últimas férias eu passei praticamente um mês fora, né? E tivemos a chance de conhecer mais 15 estados aqui dos Estados Unidos. Eu gravei bastante, viu? Olha, eu fui para a Califórnia, conheci Los Angeles, conheci São Francisco, a gente foi para Las Vegas, lá em Nevada, a gente visitou o Grand Canyon, lá no Arizona, a gente visitou muito lugar bacana. E enfim, eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, viu? Porque eu preciso compartilhar essas impressões que eu tive conhecendo esses outros estados. Como minha visão sobre os Estados Unidos mudou depois dessa viagem. Porque eu já conhecia 13 estados aqui. E agora no total eu conheço 28 estados. E nessa viagem específica eu conheci mais os estados mais para o oeste. E eu vi muitas diferenças, viu? E eu queria muito compartilhar com vocês essas impressões que eu tive. Então fica ligado nesse canal porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, ok? O outro aviso deixa eu me dirigir especificamente aqui para você, que é meu público-alvo. Porque eu sei que as dicas que eu compartilho aqui não são para todo mundo. E talvez esse vídeo não seja nem para você. Claro que muitas dicas, né, que eu compartilho aqui no meu canal são úteis para qualquer pessoa que queira vir morar aqui. Porém, você perceberá que a maioria, né, do que eu falo, eu me dirijo diretamente para um público bem específico, que são famílias e casais. E eu vou ser até um pouco ousado em dizer que são famílias que até vivem muito bem aí no Brasil, porém não aguentam mais morar aí. Famílias de classe média alta, que não querem vir para cá e viver de qualquer jeito. Não querem se tornar um escravo unido da América. Famílias que realmente querem viver bem aqui e estão de saco cheio dos problemas do Brasil. E que finalmente perceberam, né, que muita coisa no Brasil realmente não faz o menor sentido.
que algumas coisas no Brasil são até comuns, né? Mas não são normais. Eu tenho até um vídeo falando exatamente sobre isso. Confere lá depois. E eu faço questão de falar isso porque eu não quero apenas ter seguidores em quantidade, não, mas sim qualidade. Mas quando eu digo em qualidade, não é porque o outro público não presta, não. Mas sim o que eu vou falar aqui, talvez não prestem para eles, entende? E eu não estou aqui para prestar um de serviço para ninguém, mas sim ajudar realmente quem eu posso ajudar de verdade, beleza? E para quem não me conhece, meu nome é Lincoln e eu compartilho dicas de como ganhar e viver bem aqui nos Estados Unidos. E qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que eu terei o prazer de responder. E se você se interessa por esses assuntos, dê agora um like aí, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, se inscreva no meu canal e clique aí no sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Não vacila não, porque estou sempre postando dicas muito importantes sobre os Estados Unidos, ok? Hoje eu estou gravando aqui no parque, perto da minha casa, aqui no centro de Avalon Park. Eu tenho até um vídeo que eu gravei com minha esposa mostrando esse bairro, para quem quiser conhecer depois. E é sempre assim, bem tranquilo, não tem ninguém, realmente assim, é incrível com tanta estrutura assim, tão pouco usufruída, né? Até que usufrui, vem quando você vê pessoas passeando, caminhando, trazendo cachorro para passear, brincar com as crianças, mas tem muitos eventos aqui, viu? Todo fim de semana tem algum evento, a comunidade é muito ativa, principalmente nas datas comemorativas. Aqui essa praça fica lotada, sempre tem apresentações, showzinhos aqui, no centro aqui fica a árvore de Natal, né, na época do Natal. Então vamos lá, atenção, hein? Essas dicas, quando eu começar a falar aqui, pode até parecer que é algo óbvio, mas cuidado, pode parecer óbvio para você que ainda está pensando em vir para cá, mas quando você estiver morando aqui, você irá perceber que você deveria ter dado uma atenção mais especial em cada uma dessas obviedades. Dica número 1. Você que é casado, só venha se vocês dois estiverem muito, mas muito bem entendidos em comum acordo. Vocês dois precisam estar realmente decididos que querem vir para cá, que ambos estão dispostos a emigrar. Parece óbvio, né? Mas não é bem assim não. Quando você estiver aqui, você vai enfrentar solidão, vai enfrentar choque cultural, vai ter saudade da sua família, você vai ter uma rotina completamente diferente. Vocês vão passar por muitas tensões aqui e nessas horas, se vocês dois não estiverem sob o mesmo propósito, muito bem alinhados, a relação pode balançar. Eu digo isso porque eu já vi isso aqui acontecer, eu vi isso pessoalmente. Casos de casais que não alinharam as expectativas corretamente, como por exemplo, o marido queria viver uma vida assim mais modesta, né, no começo, mas a esposa achava que ia chegar aqui e ia manter o mesmo padrão de vida que vivia lá no Brasil. E o resultado disso são brigas, frustração e até já vi separação aqui, sério mesmo. E ver se um caso de separação aqui, né, nesse momento que deveria ser uma grande oportunidade para a família, é muito triste. Por isso, conversem muito, conversem sobre tudo. Não conversem apenas das maravilhas que vocês vão ter aqui não, mas sim dos desafios que vocês terão que enfrentar juntos aqui. Como por exemplo, qual tipo de casa que vocês aceitam morar? Vocês estariam dispostos a morar? Hoje vocês moram numa casa grande aí no Brasil, mas vão ter que passar um tempo numa casa menor, pelo menos por algum tempo, com menos móveis. Como é que vai ser isso? Quanto tempo vocês estarão dispostos a aguentar, a viver, pelo menos durante um tempo, com menos conforto? Quais trabalhos cada um de vocês vão aceitar aqui? Você, homem, está mesmo disposto a trabalhar na construção? Vai conseguir dar um passo atrás na profissão para recomeçar tudo de novo? Você, mulher, quer mesmo vir para cá e trabalhar na faxina? Não que seja obrigatório vocês trabalharem nessas áreas, porém é o que acontece aqui com a maioria das pessoas. Vocês que sempre tiveram empregado doméstico em casa, já estão acostumados com isso, como é que ficarão os afazeres da casa? Vocês precisam refletir sobre isso. E olha, isso foi uma das coisas que mais pesou na minha casa, porque nós estávamos, sim, acostumados a sempre ter empregada doméstica aí no Brasil. E quando você chega aqui, você e sua esposa tem que cuidar de todos os afazeres da casa. E isso, para quem não está acostumado, isso muda muito sua rotina.
Também porque isso reflete diretamente no seu tempo livre aqui. Por isso que é muito melhor vocês refletirem muito bem sobre tudo isso antes de virem para cá. Porque não é apenas uma simples mudança de endereço. Vocês estão deixando o seu país. Vocês já conhecem tudo aí. E agora vocês estão se tornando um imigrante aqui, num país muito, muito diferente do Brasil. Então, uma mudança dessa não pode acontecer porque o marido quer muito vir e finalmente conseguiu convencer a mulher a vir. Ou vice-versa, né? Mas sim, deve acontecer porque vocês dois decidiram e estão muito bem comprometidos em vir para cá. E sob o mesmo propósito. Esse propósito tem que estar muito bem definido. Pois pode ter certeza, o que vocês mais precisarão quando chegar aqui será um do outro. Dica número 2. Prepare-se para baixar o seu padrão de vida, pelo menos por algum tempo. Parece também algo muito óbvio, né? Mas de novo, cuidado, cuidado. Porque quando você quer muito vir para cá, você acaba tão disposto a fazer qualquer coisa, né? Você já vem disposto a sacrificar certas comodidades, as comodidades que você já tinha aí no Brasil. Mas isso não é tão fácil assim como você pensa, não. Isso pode até parecer fácil no começo, porque a empolgação, né? A nossa empolgação embaça um pouco nossos sentidos. Porém, quando essa empolgação passa, vocês terão que encarar uma realidade que talvez vocês achassem que realmente estavam preparados. Assim, né? Se você vem com muito dinheiro ou já com um trabalho certo, talvez você não sinta tanto isso, né? E talvez sinta por um tempo muito curto. Eu vou dar o meu exemplo para você ter uma ideia do que eu estou falando. Quando a gente alugou a nossa casa aqui, nós não saímos comprando móveis, mobiliando a casa toda, né? A gente começou com calma, com pouquíssimos móveis. Apenas com alguns móveis básicos, porque afinal, pelo menos aqui, né, no geral, as casas já vêm com básico. A casa já vem com geladeira, já vem com fogão, já vem com micro-ondas, os móveis embutidos na cozinha, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secadora. Isso estou dizendo no geral, né? Existem exceções. Mas o restante, você precisa se virar aqui. Para você ter uma ideia, né? Eu passei um tempo usando a minha própria caixa da impressora como a mesinha da própria impressora. Eu comprei a impressora, peguei a caixa, fiquei usando a própria caixa como mesinha, né? Durante um tempo. O meu escritório era o colchão do meu quarto, enquanto que no Brasil cada um tinha uma TV, né? Cada um tinha uma TV em cada quarto. Aqui a gente começou apenas com uma TV, no meu quarto, e todo mundo tinha que compartilhar a mesma TV. Eu até poderia ter mais que isso, sim, até que eu podia, mas eu fiz um gerenciamento de despesas e riscos. Como é que eu fiz? Cada vez que nossa vida ficava menos arriscada aqui, eu sentia que poderia gastar um pouco mais, eu poderia me comprometer um pouco mais com alguma despesa. Mas o que eu quero dizer com assim, menos arriscada, né? Quando eu me estruturava melhor, quando eu abria uma conta bancária, recebia um cartão de crédito daqui, conseguia mais clientes ali, entendia mais sobre algum assunto, quando nós recebemos nosso Social Security, nossa permissão de trabalho e por aí vai. Ou seja, quando nós conquistávamos alguma coisa a mais, dávamos um passo a mais nesse país. Porque quando você simplesmente chega aqui, você coloca os pés nesse país, se você não fizer nada, o seu risco de não dar certo, é de 100%, né? Então, para cada coisa que você resolve, esse risco cai um pouco. Por exemplo, quando você chega aqui e pega seu carro, você já não está a pé, né? Então o risco vai para, sei lá, cai para 95%. Quando você aluga a sua casa e recebe as chaves, digamos que o seu risco cai para 90%. Quando você abre sua conta bancária, aí esse risco cai para 89%. Quando consegue um trabalho, cai para 70%. E por aí vai. Esses números não são cálculos não, viu? São apenas para você ter uma ideia desse cálculo de risco assim, que eu faço, né? Mas graças a Deus, esse nosso sacrifício aqui foi por pouquíssimo tempo, porque graças a Deus, nossas coisas aqui aconteceram tudo muito rápido. Quando chegamos aqui, foi de fato assim, o ano das portas abertas. Contudo, parece bobagem, mas não foi tão confortável assim.
Porque enquanto você tinha a sua casa e a sua vida toda montada, estruturada aí no Brasil, e você chega aqui com quase nada, né? Só com algumas coisas na mala, tudo falta na sua casa. O seu dia a dia, vivendo com a casa quase sem nada, não fica muito fácil não. Tudo falta na casa. De repente você precisa comprar vários itens e cada saída para comprar alguma coisa, ou para alguma coisa chegar porque você comprou online, é um tempo que você perde. E ao mesmo tempo, você precisa também se preocupar com o seu trabalho, precisa cuidar da sua saúde, precisa cuidar dos eventos da escola do seu filho, que são muitos aqui. É tanta coisa para você aprender ao mesmo tempo e entender como essas coisas funcionam, que sua vida fica uma correria. E é por isso que eu digo que o seu padrão de vida cai. Porque quando eu falo de padrão de vida, eu não estou falando simplesmente de dinheiro, não. Eu estou falando de qualidade de vida no seu dia a dia. E no início você fica sem tempo para nada. Passa o dia inteiro com a cabeça cheia, porque tem milhões de coisas para resolver e coisas que você não entende ainda como as coisas funcionam na prática. E ao mesmo tempo tem um filho pedindo por outra TV, aí outro reclamando que não tem nada para fazer, aí outro dizendo que não tem os brinquedos, não tem nada na casa. Sua esposa que tinha 2 empregadas aí no Brasil, agora está cuidando da casa e vocês precisam sair para comprar de repente um aspirador de pó e no outro dia precisa de alguns utensílios da cozinha e por aí vai, é aquela correria. Você chega aqui com milhões de pendências e pouquíssimo tempo para resolver tudo. Ou seja, você chega aqui com a sua vida inicial aqui toda desestruturada. E isso sim afeta a sua cabeça. E você precisa estar muito bem preparado para isso. Terceira dica. Essa terceira dica é essencial, essa reflexão, né, é essencial, que também parece muito óbvio, mas por incrível que pareça, essa sim, muitas pessoas falham nela. Olha, estude, pesquise muito sobre os Estados Unidos. Pesquise muito, mas muito mesmo, antes de chegar aqui. E quando chegar aqui, continue pesquisando. Eu falo isso porque é impressionante como eu vejo, até hoje, algumas pessoas sofrendo com alguns erros tão bobos, que parece até que eles, sei lá, decidiram vir para cá e se mudaram de repente, sem antes conhecer como é que as coisas funcionam aqui. Outros até que fizeram assim seu dever de casa, né? Fizeram suas pesquisas, porém de maneira muito superficial. Ou quando chegaram aqui, pararam de estudar sobre o assunto. Não basta você assistir 2 ou 3 vídeos no YouTube, não, e já achar que você já sabe tudo sobre o assunto. Se você assistir alguém explicando algo, assista outro vídeo de outra pessoa falando sobre o mesmo assunto. Busque uma segunda, ou sei lá, uma terceira opinião sobre o mesmo assunto. Duvide o que você assistir aqui na internet. Duvide de qualquer um. Duvide até de mim mesmo, porque algumas coisas que serviram para mim podem não servir para você. Por isso que é bom você ouvir vários ângulos sobre o mesmo assunto. Pesquise custo de vida na cidade específica que você quer morar, porque muda demais de um estado para outro, viu? E como muda? Depois de conhecer 28 estados aqui, hoje eu já consigo ver grandes diferenças e algumas peculiaridades de alguns estados. Que se você não souber, você poderá cair na armadilha do clichê generalista. Aqui nos Estados Unidos é assim. Sabe aqueles vídeos? Aqui nos Estados Unidos é assim, aqui nos Estados Unidos isso aqui custa tal, tanto. Não tem esses vídeos, né? Bem generalistas. Por isso, cuidado quando você ouvir alguém falando, aqui nos Estados Unidos é assim. Eu digo isso porque eu mesmo estou até tendo mais cuidado quando eu falo isso, para quando eu falar aqui nos Estados Unidos, alguma coisa é assim. Porque vai depender muito da realidade de cada pessoa, vai depender muito de cada estado. Algumas dicas e constatações que servem aqui para a Flórida, talvez não se aplique para a Califórnia, entende? E até mesmo da mesma cidade, depende até mesmo da experiência de cada pessoa. Ou seja, pode ser que para aquela pessoa os Estados Unidos possa ser assim, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos são assim, entende? Pesquisa, transporte, escola, mercado de trabalho, saúde, imposto, tudo. É muito importante você conhecer cada assunto desse. Tem estado como a Flórida e o Texas, por exemplo, eles não cobram imposto estadual de renda, mas tem outros estados, como Califórnia, Nova York, que cobram isso. E você pode pesar no seu orçamento. E mesmo depois, quando você chegar aqui, continue pesquisando. Tem gente que escolhe o bairro só porque é mais barato, mas depois descobre que gasta o dobro com gasolina porque tudo fica mais longe. Alguns compram carros financiados aqui
só para depois descobrirem que o seguro desse carro financiado é mais caro. Quanto mais você pesquisar, menos erros você irá cometer. Evitará alguns prejuízos e também aumentará a sua chance de dar certo aqui. Dica número 4. Faça o que precisa ser feito. Eu já tenho vários vídeos com dicas que podem mudar completamente a sua vida aqui. Tem até uma masterclass gratuita que eu ensino a você como iniciar seu negócio de handyman aqui nos Estados Unidos do zero. Ensino de graça. E além do meu canal, existem vários youtubers que também ensinam muita coisa legal aqui. Porém, se você apenas assistir, apenas ouvir esse monte de dicas e não estiver disposto a colocá-las em prática, se você quiser fazer apenas o que atenda à sua conveniência, sua vida ficará bem mais difícil aqui. Parece mais outra obviedade, né? Mas não é não. Por exemplo, você quer ter uma vida parecida com a minha aqui? Então você deverá fazer o que eu fiz, ou pelo menos algo parecido, né? Quer ter a vida igual a do Flávio Augusto, aquele bilionário? Então você precisa fazer pelo menos o que ele fez para chegar lá. O que eu quero dizer é que o sucesso deixa rastros. E se você quer ter os frutos semelhantes ao de alguém, você precisa plantar igual ou pelo menos algo parecido. Eu digo parecido porque eu não ouso afirmar que só existe o caminho que eu trilhei, né? Só eu sei como as coisas são aqui. Tudo tem que ser do meu jeito. Não, longe disso. A minha vida é apenas um exemplo. Você pode conseguir as coisas aqui de outras maneiras. Mas não seria mais fácil e menos arriscado você pelo menos levar em consideração algo de alguém que já trilhou por esse caminho e deu certo? Sabe por que eu digo isso? Porque eu já conheci algumas pessoas passando por algumas dificuldades aqui, passando por algumas situações, simplesmente porque não colocaram em prática as coisas que a gente ensina aqui. Eu já ouvi muitas histórias, muitos testemunhos de pessoas que não deram certo, mas é incrível. Em praticamente todos esses casos foram simplesmente porque não fizeram o que tinha que ser feito. Lincoln, o que é que tem que ser feito? Sabe aquela frase, quem avisa amigo é? Olha, hoje não há mais desculpas de você não saber o que é para fazer. Apesar da gente saber, né, que existe muita bobagem aí na internet, mas também existe muito conteúdo bom. Antigamente, a gente só tinha Google e blogs, né, para pesquisar sobre os Estados Unidos, mas agora a gente tem ChatGPT, tem milhares de vídeos no YouTube com conteúdo muito bom, mas se você quer realmente dar certo aqui, não basta você apenas ler ou ouvir, você precisa executar o que você aprende, você precisa colocar em prática. Evidentemente, né, você não irá fazer tudo que o pessoal fala aqui na internet. Porém, existem algumas dicas e macetes que já são até um senso comum aqui, que todo mundo já sabe. Tem pessoas que ainda teimam, não nos ouvem e acaba sofrendo depois. Por exemplo, quando eu digo para você que você precisa ter mais de uma conta bancária aqui, porque isso sim diminui alguns riscos, eu acho que você deveria pelo menos refletir um pouco sobre isso. Quando eu digo para você que não tem Social Security, que você deveria pelo menos ter um IT Number, eu acho que você deveria pensar a respeito, não acha? E quando todo mundo fala para as pessoas nunca perderem o seu status legal aqui, então, pelo amor de Deus, faça de tudo para manter o seu status legal. Faça o que precisa ser feito. Dica existe para ser colocada em prática. E finalmente, dica número 5. Se preocupe o que você precisa fazer e não o que vão pensar sobre você. Pessoal, eu preciso falar disso. Olha, essas dicas que eu estou dando aqui não são aquelas dicas de coach, não. Mas sim porque eu vejo acontecendo muito aqui. Como eu disse, parece obviedades, né? Mas se as pessoas continuam falhando tanto nelas, deve ser porque elas não são tão óbvias assim, né? Veja bem, como você já deve saber, a grande maioria das pessoas que se mudam para cá não continua com suas profissões que possuíam aí no Brasil. Bem como, normalmente, não mantém o mesmo status que tinha aí no Brasil, né? A grande maioria acaba trabalhando num ramo completamente diferente do que estava acostumado. E quando isso acontece, você acaba começando algo novo, algo do zero. E começar algo do zero, normalmente você começa por onde? Lá por baixo. Eu sei, isso também parece algo muito óbvio. Mas você não tem ideia o quanto de gente aqui que está mais preocupada com o que vão pensar dela no Brasil do que elas realmente precisam fazer para garantir o seu futuro aqui. Ei, as pessoas já falam de você. As pessoas vão falar de você de qualquer jeito.
Mas você não acha uma loucura você tomar suas decisões da sua vida, baseadas no que as pessoas pensam ou vão pensar de você, em vez de você decidir baseado no que realmente você precisa fazer? O que importa mais é o que está dentro da cabeça das pessoas ou você fazer o que precisa fazer para sustentar e dar um futuro para os seus filhos? Eu não falo isso da boca para fora, não. Eu sou um grande exemplo de superação desse problema. Eu vivia muito bem lá no Brasil. Eu tenho minha reputação de empresário, de advogado, de acordo com o nível social da minha classe social. Seria uma vergonha de eu estar trabalhando, trocando torneiras, consertando parede de drywall, reformando banheiros e etc. Mas quer saber? Foi por conta dessas torneirinhas e desses trabalhos que seria uma vergonha eu fazer isso no Brasil, que agora tenho os meus 3 filhos aqui, todos fluentes no inglês, falando como nativos, todos estudando num país de primeiro mundo e toda a minha família está aqui usufruindo de todos os benefícios que só esse país pode oferecer. Foi por conta desse passo de humildade que eu dei que eu mudei completamente a minha vida, pois hoje eu vivo muito, mas muito melhor do que eu vivia quando eu era empresário aí no Brasil. Eu preferi fazer esse serviço aqui por um tempo e garantir nosso futuro aqui, do que perder meu tempo pensando no que as pessoas iriam falar e colocar a nossa jornada migratória com trabalhos bem vistos, né? Mas que não nos sustentariam aqui. Portanto, meu amigo, essa dica é ligue o... Eu não estou falando apenas do pessoal que vai trabalhar na construção, não. Mas sim para quem precisa continuar no mesmo ramo que trabalhava no Brasil, mas precisa também reiniciar a carreira do zero aqui. Seja empresário ou empregado, não tenha vergonha de começar tudo de novo, não. Pois pode ter certeza, a sua vergonha de hoje acabará se tornando um motivo de orgulho, de muito orgulho no futuro. Então se prepare psicologicamente para mudar de profissão ou pelo menos mudar de posição da sua profissão atual. Você que é empresário como eu, mesmo que você venha com muito dinheiro, quando você chegar aqui, você não será mais aquele grande empresário respeitado aí no Brasil, não. Você será apenas um imigrante iniciando mais um negócio aqui. Cuidado com a vaidade, cuidado. Não pense que você chegará aqui com o mesmo poder e respeito que você tinha no Brasil. Eu digo isso porque eu sei que isso mexe com muita gente. Eu não estou dizendo para você deixar sua competência e suas habilidades de lado, não, pois elas serão muito úteis aqui. O que eu estou dizendo é para você deixar a sua vaidade aí no Brasil, porque senão esse país vai fazer você se ajoelhar, quer você queira, quer não. Não ache que com você será diferente, não. Esse país é famoso em provar isso que eu estou falando. Pois fora os casos já famosos de restaurantes e de grandes empresas que fecham aqui, né? Que tentam emplacar e chegar grandes aqui, existem também muitos outros casos que ninguém fica sabendo. Porque afinal, né, ninguém gosta de ficar compartilhando fracassos. Porque para algumas pessoas isso não é fácil não, pois mesmo eu já tendo vindo com um objetivo muito claro em minha mente, mesmo assim eu fui afetado por isso. No Brasil, como empresário, eu trabalhava até 18 horas por dia, só que empresário sabe o que é isso, né? Mas eu chegava em casa arrumadinho, bem limpinho, cheiroso, porque eu trabalhava na minha empresa, no escritório, com ar-condicionado. Porém aqui, por conta do meu trabalho, tem vezes que eu chego sujo em casa. Tanto que eu não posso nem abraçar meus filhos antes de tomar um banho. E nesses momentos, você precisa ser forte e ter muito claro em sua cabeça da sua missão. E claro, ter um plano a longo prazo. Porque você não está obrigado, você não está fadado a fazer isso aqui pelo resto da sua vida. Com o tempo e esforço, você não será mais um recém-chegado aqui. Você já terá saído daquele zero há algum tempo. E suas experiências e oportunidades, né, que irão surgir, irão lhe ajudar a progredir a sua vida aqui. Porque como eu disse no começo do vídeo, ser rendimen aqui, fazer o que eu comecei a fazer aqui, é só o primeiro passo. Então qual é a regra de ouro? Que pelo menos para mim serviu muito bem. Não tenha medo ou vaidade de dar um passo para trás, para dar 2 passos para frente. Não se sinta rebaixado porque você teve que descer até o fundo do poço para conseguir o que você quer. Pois às vezes a gente precisa descer bastante até o chão para você ter um solo firme, para suportar o impulso que você precisa para progredir aqui e garantir um ótimo futuro para você e para sua família. Bom pessoal, então eu vou ficando por aqui.
Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o prazer de te responder, tá legal? E lembre-se de se inscrever, não vacila não, porque eu estou sempre compartilhando muitas dicas de como viver e ganhar bem aqui nos Estados Unidos. Deus o abençoe e até a próxima.